Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e hoje eu estou aqui numa missão muito interessante para fazer um esclarecimento, tá certo? Hoje eu estou aqui para gravar essa FAQ para explicar para vocês o que vem a ser mini simulados, o que vem a ser mini questões que o LAC Concursos está utilizando, né? Ok, vamos lá, vamos fazer esse esclarecimento aqui. Hoje eu vou falar para o que é mini simulados, como é feito, de onde são retirados, quem faz, como é que é aprovado, ou seja, as principais dúvidas dos nossos alunos referente aos mini simulados, né? Antes de a gente falar dos mini simulados, eu tenho que situar o aluno, né? O que vem a ser as mini questões e os mini simulados, né? As mini questões e os mini simulados surgiram na necessidade de aperfeiçoar nossa ferramenta pedagógica. A nossa ferramenta pedagógica é o Personal Coach. Atualmente, nós estamos na versão 1.0. Aliás, na versão 2.0. Na versão 1.0, o aluno ele era convidado a participar de um estudo de regime de metas, tá? Regime de metas, essas metas eram somente pontuadas em relação às videoaulas, ou seja, os alunos tinham que assistir às videoaulas, é claro que nós monitoramos ainda o aluno nas videoaulas, e pronto, né? E no decorrer do tempo, né, a gente percebeu, primeiro, claro, que o Personal Coach é um sucesso fantástico, extraordinário, deu certo, está dando certo, mas que nós poderíamos melhorar, nós podíamos aperfeiçoar, nós podemos aí agregar novas competências que iriam fazer o seguinte, queria encurtar o tempo de estudo para o aluno ser aprovado. E no Personal Coach 2.0, nós trouxemos a ideia de quê? De treino. Professor, por que treino? O cara não é um atleta. Professor, ele não é um competidor, professor, de alto nível, que disputam esportes aí, futebol, atletismo, MMA. Aí engano seu. Hoje em dia, concurso público, gente, necessita de pessoas altamente aí, bem treinadas. E o treino para o concurseiro é o quê? É estudar, assistir a aula, fixar conteúdo e, claro, fazer muitos exercícios. Então, na versão 2.0, nós falamos o seguinte, o aluno aqui tem que fazer exercícios, tá certo? Antes da aula, né? Fazer uma avaliação inicial para avaliar como é que está seu nível de conhecimento daquele determinado assunto. Durante a aula, o professor faz vários exercícios, no final da aula ele avalia, no dia ele faz uma avaliação e uma avaliação no domingão. Ou seja, exercícios de segunda a segunda. Só que esses exercícios teriam que ser exercícios mais simples, objetivos, de forma que bastante sutil, pragmática, de forma que o aluno aí conseguisse, inclusive, desenvolver o seu raciocínio, a sua velocidade e habilidade de fazer questões de provas. Daí surgiu a ideia da gente fazer aí os mini simulados, e claro que esses mini simulados são compostos por mini questões. Lembrando que as questões de concursos nós temos no site, todos os dias nós temos aí questões de concurso sendo gravadas pelos nossos professores, todos os dias, são chamados banco de questões. Então, o banco de questões é formado por questões de concursos, né, de provas passadas. E os mini simulados são compostos por mini questões. Professor, o que são mini questões? Né, o que são? Isso aqui é uma mini questão, tá certo? Isso aqui é uma mini questão que eu peguei lá de uma avaliação inicial da disciplina de língua portuguesa. E nós temos aqui, ó, observem, bastante simples, layout aí, bastante limpo, né? Para o aluno. Nós temos aqui, ó, um comando, tá? Esse comando da questão aqui é um comando bastante objetivo, direto, sem lero-lero, e nós temos 4 alternativas. E somente uma alternativa é a alternativa correta. E para cada mini questão, o aluno tem aí 60 segundos para poder fazer essa mini questão. Ou seja, é um teste rápido que ele faz, é um teste que você pode ter absoluta certeza, tá? Que esse teste aqui, ele ajuda a fixar conteúdo e torna uma coisa bastante agradável. A gente elaborou isso aqui, gente, de uma forma, papo reto com vocês, assim, com o seguinte modelo mental. Poxa, nós temos que fazer um negócio
para que o aluno exercite, tenha a cultura de fazer exercícios, que ele goste, que ele aprenda a gostar de fazer exercícios, que os exercícios aí se tornem um hábito. E com esse hábito sendo exercido várias vezes aí, constantemente, a gente via viciar o aluno em fazer mini questões. Então esse aqui foi o nosso objetivo e graças a Deus eu já recebi vários retornos aí de vários alunos do Brasil todo e os alunos aí estão ficando viciados em fazer mini questões, ok? Então vamos lá, então o aluno vai aqui e escolhe uma aqui, né? O cara vem aqui, escolhe verbo de ligação, por exemplo, né? Daí a questão aqui, depois que você escolhe, tem 60 segundos, né? Se você, durante 60 segundos, você não marcar a questão, o que acontece? O sistema já dá como errada, né? Aí você tem aqui, ó, a questão errada, né? E você vai fazendo outras questões, continuar e assim por diante, tá certo? Beleza. Então isso aqui é uma mini questão. As mini questões, nós utilizamos essas mini questões em diversos produtos, né? Professor, esse formato de questões, aonde que nós iremos utilizar no site? Aonde nós iremos utilizar no nosso projeto pedagógico? Tanto o projeto pedagógico do Personal Coach, quanto do projeto pedagógico das minhas aulas, né? Então, primeiro, as mini questões, nós temos a avaliação inicial. Professor, como assim avaliação inicial? Nós estamos aqui num esforço gigantesco, gente, movendo montanhas, é papo reto, sério, movendo montanhas aqui para quê? Para que todas as nossas videoaulas, todas elas, olha só, vem comigo aqui, tenham uma avaliação inicial. Uma avaliação inicial curta, ou bastante objetiva, composta por 4 questões daquele formato que eu te apresentei. Para que serve a avaliação inicial? O nome já diz, avaliar inicialmente o conhecimento que o aluno tem em relação àquela aula. Beleza. Então, primeiro bloco onde é utilizado, né, primeira utilização das mini questões, está aí na avaliação inicial. Detalhe, a avaliação inicial, o aluno é aluno do LA Concursos, ele pode fazer aí gratuitamente no site. Isso aqui é um plus que nós oferecemos para o aluno. Aí vem só, ele assistiu a videoaula todinha, uma hora e meia, assistiu a videoaula. No final da videoaula, nós convidamos o aluno a fazer um outro mini simulado, tá certo? Com 8 questões, ou seja, no máximo 8 minutos, gratuitamente para ele fazer aí as questões aí do mini simulado da avaliação, ou seja, antes da aula você faz uma avaliação, aí você assiste a aula e no final você é convidado a fazer uma outra avaliação. É muito importante vocês fazerem essa avaliação, né? Beleza, né? E aí, professor, já saia da aula. Eu não falei que ia viciar você, exercício, tem que ser, cara. Aqui você vai ser um concurseiro de altíssimo nível. É só você acreditar na nossa metodologia, cumprir as nossas orientações pedagógicas que você vai chegar lá. E aí, no final do dia, nós convidamos o aluno, né, a fazer a avaliação do dia. Essa avaliação do dia são formadas por 20 questões. Essas 20 questões, elas são distribuídas da seguinte forma: 8 questões das aulas do dia e 12 questões de aulas anteriores. Professor, por que de aulas anteriores? Opa, é muito simples. Para você, sempre você vai estar o quê? Revisando. Se você fizer isso todos os dias, cara, você sempre vai estar com conteúdo em dia. E quando você errar uma mini questão, ela está lá o nome da disciplina. No nome da disciplina, você faz o seguinte, você vai buscar lá na aula que você fez essa questão para você fortalecer o conteúdo. Só que na avaliação do dia, nós temos um programa de fidelização aqui no LAC Concursos. Você tem que gastar 0,25 LACs para você fazer aí a avaliação do dia. A avaliação do dia é importantíssima, cara. Quem faz a avaliação do dia, ele sempre vai estar o quê? Com conteúdo atualizado. Professor, acabou? Não. Agora você tem a avaliação do domingão. A avaliação do domingão são mais do que 20 mini questões, tá certo? Já tem até tem curso nosso com 50 questões de avaliação do domingão. A avaliação do domingão, a gente faz uma avaliação mais profunda, com mais questões. Para quê? Para que o aluno exercite
tá certo? A avaliação do Domingão, pelo nosso programa de fidelidade, custa 2 lakhs, né? Aqui a gente criou uma moeda interna, onde ele ganha os lakhs, ele vai ser bonificado no lakh, e em contrapartida aí, ele também utiliza os lakhs dele, né? Professor, aonde mais a gente utiliza aquele formato de mini questões? Nós temos aqui duelos entre os alunos, né? Isso, claro, a gente vai definir um percentual. Professor, como assim duelos, né? A gente vai convidar os alunos a se duelarem. Verdade, vamos separar aqui, 30 alunos. Esses 30 alunos aqui, nós vamos separar aqui 50 mini questões que serão iguais para todos os alunos. E os alunos vão fazer o seguinte, eles vão fazer essas mini questões, tá certo? E claro que a gente vai ranquear o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado aí. A gente vai criar uma competição saudável de conteúdo. Cara, com as videoaulas, se você assistir e você seguir esse programa aqui, cara, ninguém segura você, né? E finalmente nós vamos utilizar também essas mini questões lá no app do Facebook. O app do Facebook, nós estamos fazendo o app do Facebook para que nas nossas páginas do Lá Concurso a gente quer disponibilizar todos os dias aí, nós queremos disponibilizar questões para os alunos, ok? Professor, qual é o tempo para realizar cada questão? Gente, é muito simples, né? Cada regra geral são 60 segundos. Para a gente chegar nesse número de 60 segundos aqui, nós já fizemos vários estudos e análises. Para vocês terem uma ideia, nós começamos aí com 30 segundos, de 30 segundos nós aumentamos para 45 e agora 60 segundos. 60 segundos é o tempo suficiente, nós não pretendemos mudar. Professor, mas como é que eu vou fazer, professor, uma mini questão de regra de 3 composta em apenas 60 segundos? Nesse caso, nós aumentamos para 180 segundos, né? Para disciplinas de matemática, lógica e estatística, onde necessita aí de cálculos, né? Então, nessa disciplina aqui são 180 segundos, ou seja, 3 minutos para que o aluno faça uma mini questões, né? Professor, se durante, a resolução da questão eu encontrar um erro, né? Cara, você encontrou um erro na mini questão, é muito simples, você vai clicar, encontrou um erro, você clica aqui nesse botão, encontrou um erro, você vai abrir uma tela como essa aqui, e você vai estar preenchendo o erro, né? E aqui eu faço um pedido muito especial para vocês, mas muito especial mesmo, né? Procurem ser bastante detalhistas onde você encontrar um erro, para a gente poder avaliar, para nós avaliarmos aí com melhor propriedade o ponto. Por exemplo, eu peguei um aluno aqui, isso aqui é lá no administrativo do site, né? O nome da aula é reajustamento dos benefícios, né? Aí tem aqui, reajustar, ele colocou informações do erro, né? Por que que ele acha que está errada a questão? Aqui está o número da questão, né? Aqui está o comando da questão e as alternativas, né? Quem vai avaliar isso tem as seguintes opções, excluir o erro e a questão, ou seja, realmente isso aqui tem que ser invalidado, ele clica aqui, essa questão ela será retirada do nosso banco de dados. Próximo erro ele pula para a próxima, ignorar erro que ele ignora o que está escrito, ele salvar quando ele faz aqui alguma coisa aqui, o examinador, o redator aí, o avaliador da questão, ele faz um negócio aqui. Agora sim, gente, eu peço para vocês com muita franqueza, cara, se você encontrar erros aí de português, cara, nos ajude aí a fazer um banco de questões aí, mini questões altamente produtivo, eficiente. Professor, esse assunto aqui não tem nada a ver, cara, ajude a gente lá. Isso aqui todo mundo vai sair ganhando e você vai se motivar cada vez mais, né? Ok. Como saber do meu desempenho? É muito simples. Você tem lá a avaliação diária, né? É só você clicar aqui, em testes, tá lá no seu Personal Coach ou nas minhas aulas, e você vai ter aqui a relação de todos. Por exemplo, no domingo foi realizado, o cara acertou 56,76% da avaliação do domingão, e assim por diante, né? Uma pergunta muito importante. Professor, quem cadastra as mini questões? Quem que faz essas mini questões, né? Nós temos basicamente 2 grandes grupos que elaboram essas mini questões. Primeiro, são os próprios alunos que nós convidamos para elaborar essas mini questões.
e alguns convidados, né? Nós convidamos algumas pessoas aí para fazer parte, para elaborar essas mini questões, tá certo? Então aqui é um projeto, esse aqui é um projeto de construção de inteligência coletiva, onde todo mundo tem participação, né? Todas as questões, isso é muito importante, tá? Todas as questões passam por uma análise. Todas elas, né? Inclusive o seguinte, eu posso passar uma estatística para vocês. De cada 10 questões cadastradas pelos alunos, tá? No máximo 7 são aprovadas, né? Os nossos aí examinadores daqui, as pessoas que analisam essas questões aqui, são bastante rigorosos, né? Mas mesmo assim ainda passa bastante coisa aí, tá certo? Vamos lá, gente. Como cadastrar as mini questões? Você é aluno, você quer participar, você quer cadastrar. Se você quer cadastrar, você vai em uma aula, tá certo? Você vai numa aula, e aí nessa aula você assiste a aula do professor. É muito importante isso que, olha só, a questão ela esteja relacionada diretamente à aula, porque se ela não estiver direcionada à aula, você pode ter certeza que nós iremos excluir a questão, né? E muito simples, aí você tem aqui a aula do professor, inclusive que é o professor grande professor Eduardo Calmon, e você tem aqui para você cadastrar. Esse aqui é o formulário de cadastramento. Esse formulário de cadastramento ele tem limites. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, cara, você vai cadastrar uma questão, o cara tem 1 minuto para fazer. Então ele tem que ser uma questão que tem que ser um comando bastante curto, tem que ser um comando bastante objetivo, um comando bastante claro, para que o aluno receba a informação, consiga processar, identificar o que o comando está desejando e você ir para as alternativas. Então o que você faz? Você digita lá o comando da questão, são apenas 350 caracteres, tá certo? Não terá mais do que isso, e cada alternativa pode ter até 100 caracteres, né? Então até 100 caracteres, cada alternativa pode ter. E é claro que você tem que cadastrar sempre a primeira aqui, a alternativa correta. Depois você tem que colocar as 3 alternativas erradas, né? Professor, sempre será a letra A. Gente, aqui não tem letra A, não tem letra B, não tem letra C. Você cadastra sempre a primeira aqui e o sistema ele vai criar um rondon aí, ele vai aleatoriamente, ele vai definir qual que vai ser as questões lá. Então a gente não tem nem como a gente saber qual que vai ser a resposta, tá certo? Ótimo, né? Professor, eu quero cadastrar, mas tem algumas videoaulas que não aparece o formulário de cadastro. E aí, professor? E aí o seguinte, por que não aparece o formulário de cadastro, né? Porque cada videoaula nós estipulamos um limite de mini questões, né? Um limite de mini questões. Então, quando ultrapassa, quando chega nesse limite, aquele formulário da aula ele é retirado. O formulário ele é retirado, ou seja, essa aula não precisa de cadastrar mais, que já está com um banco de dados aí preenchido totalmente, né? Graças a Deus, nós já temos muitas videoaulas aí, que nós já temos o quê? O cadastro completo, graças a Deus, né? Professor, quantas questões posso cadastrar por videoaula? Isso é muito importante. Nós estipulamos aí, no máximo, 15 questões por videoaula, tá certo? 15 questões por videoaula, né? Professor, para mim fazer essa mini questão, por que fazer isso, professor? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Essas mini questões têm um propósito pedagógico muito importante. Você sabe por quê? Isso eu já peguei depoimentos de vários alunos. Que quando você elabora, para pensar uma mini questão, está lá assistindo a aula, você para avaliar, você tem uma oportunidade ímpar de sair da condição de aluno e para a condição de examinador. Ou seja, você tem uma visão, você adquire uma visão diferente. Além disso, esse ato de você parar, analisar e transcrever uma mini questão ali da videoaula ajuda no processo de fixação de conteúdo. Pode ter certeza disso. E além disso, você ganha uma bonificação aqui do LA Concurso. Professor, então eu fiz a minha mini questão, está lá, só que a questão ela não foi aprovada. Como disse para vocês, nós temos
nós estamos sendo bastante rigorosos na aprovação das questões. E nós temos 13 motivos na qual a questão ela é reprovada. Professor, eu tenho como saber, professor, a situação? Tem. Você vai lá nos seus LACs, lá tem lá extrato, não é isso? Lá tem mini questão, lá tem um relatório de suas questões. O primeiro motivo é o seguinte, de reprovar. Se você quer fazer uma mini questão, e essa mini questão não está relacionada com a videoaula. Cara, se o examinador, se o cara que vai, o autorizador lá, identificar, ele vai reprovar essa questão na hora. Pode ter certeza disso, tá? Segundo motivo, questão extensa. Às vezes tem uma questão que o aluno coloca que é muito longa, apesar que o comando é 350 caracteres, né? Ele respeita esse comando. O que acontece? Acontece o seguinte, que ele precisa de mais tempo para avaliar. Então, quando nós verificamos que a questão é muito extensa, nós aí retiramos ela do ar, né? A gente reprova a questão do aluno, né? Questão incoerente. Isso acontece muito, né? Questão incoerente. Como assim questão incoerente? A questão incoerente ocorre muito no comando da questão, ou seja, o aluno escreveu um comando da questão não claro, não muito claro, um comando que pode ter dualidades de interpretação. E aí não é o propósito, aqui tem que ser objetivo, tem que ser claro. Pergunta qual é tal coisa, como se faz, quantos são. Então o aluno tem que ser bastante direto no comando da questão, né? Eu observo, gente, que a gente aí, eu vejo que muitos alunos não são diretos, né? E eu percebo que se eles fossem mais diretos, teriam mais questões aprovadas, e até a gente reprova essa questão, a gente quer que o aluno olhe lá no seu extrato por que ela foi reprovada, para ele até refletir e desenvolver essas suas competências. 4, questão duplicada. Isso acontece muito, né? Como cada um pode fazer até 15 em determinada aula, um cara fez uma questão de um conteúdo, outro fez. A gente duplica porque nós não temos interesse de ter questões duplicadas no nosso banco de dados, né? 5. 2 respostas corretas. Isso acontece muito. O aluno cadastra a questão no comando da questão e põe 2 respostas corretas, né? Elaborada somente com letras maiúsculas. Olha só. No início do projeto, nós admitimos letras maiúsculas, só que agora nós não admitimos, né? Letras maiúsculas é só quando o cara quer fazer um destaque, né? Ocorre muito em português, o aluno coloca um comando da questão, uma frase, e fala, analise a palavra em destaque, ou seja, com letras maiúsculas, aí é permitido. Agora, se você fizer uma questão só com letras maiúsculas, você pode ter certeza que a sua questão será reprovada, né? 7. Questão fora do padrão. Acontece muito, por exemplo, o que acontece muito fora do padrão, quando o aluno escreve lá, A, B, C, D, 1, 2, 3... Tá certo? Aí não tem jeito, né? Aí ele saiu fora do padrão. Não precisa você identificar a resposta 1, 2, 3, porque esse não é o padrão das nossas questões, tá? Beleza, gente? Vamos lá. 8. 2 respostas iguais, né? Isso também tem acontecido. 10. Assunto esgotado, né? Assunto esgotado. Vamos supor que isso acontece muito quando a gente coloca uma aula no personal. Tem uma turma grande, aí todo mundo cadastra, né? Todo mundo cadastra. Não vai aparecer o formulário quando chegar naquele limite de questões aprovadas, né? E aí, às vezes, tem muito assunto esgotado, né? 10. Erros de português. Esse é o principal motivo de reprovações, né? Nós temos sido bastante rigorosos nisso, mas ainda passa muita coisa de erro de português, né? Então, esse erro de português, o aluno tem que se preocupar, inclusive, com os acentos, com a pontuação, com a ortografia, com a concordância nominal, com a concordância verbal, tá certo? Porque erro de português também é motivo de reprovação de mini questões elaboradas pelos alunos, né? 11. Questão incompleta. Isso acontece muito. Eu vejo que essa questão incompleta acontece muito como tem um comando lá, ele é limitado a 350 caracteres e as alternativas em 100 caracteres, a gente percebe muito bem que o aluno estava escrevendo a resposta, e a resposta tem mais de 100 caracteres. Aí ele para em determinado local da resposta, a gente sabe que não avançou, ou seja, ela ficou incompleta, né?
12ª, não é permitido resposta NDA, ou seja, nenhuma das anteriores, né? Nenhuma das anteriores, né? Porque isso, a gente percebeu que o aluno, ele elabora a questão, coloca um comando correto e depois ele manda lá 3 respostas, né? Ele faz 2 incorretas e a outra ele está com preguiça, ele manda um NDA. Então, NDA, nós temos reprovados aí as respostas NDA, né? Outra coisa, tentem ser objetivos nas respostas. Está errada. A afirmação está errada. Não, coloca errada, correta, parcialmente, entendeu? Porque tem que ser bem objetivo, né? E, finalmente, o motivo da reprovação pode ser outros, né? Mas só que esses outros aí tem sido pouquíssimas ocorrências como outras, né? Finalmente, o último item, né? Último item, né? Professor, o que eu tenho direito? Cara, você tem bonificação? Você tem direito às bonificações? Você tem direito às bonificações. O LACS é o nosso programa de fidelização. Nós estamos construindo, né? Cada dia que passa a gente agrega mais produtos aí, serviços para ter a fidelização. Mas nós temos uma tabela de LACS. E essa tabela de LACS é o seguinte, atenção. O LACS é o seguinte, praticamente cada um LAC equivale a R$1. Cada um LAC R$1. É claro, quanto mais LACs você tiver, mais você pode até solicitar desconto nos cursos. Professor, eu tenho 120 LACs aqui, eu quero adquirir um curso de R$150, você vai pagar só R$30 se você quiser usar seus LACs, né? Então aqui é o único local onde você aí ganha para estudar, né? 3 mini questões aprovadas, né? Aprovadas, não elaboradas, você ganha um LAC, né? Cada 10 mini simulados realizados, você ganha um LAC. Esses mini simulados são aqueles que vocês fazem depois que assistiu 100% das aulas. Ele é só liberado quando está lá o farol verdinho. Custa você ganha um LAC. Cada avaliação do dia realizada com desempenho de 100%, você ganha um LAC também. No domingão, você fez lá o seu simulado e teve acima de 90%, você ganha 2 LACs de bonificação. E aqui ainda faltou a bonificação dos medalhistas, ou seja, se você é medalha de ouro na semana, você ganha 3 LACs. Se você é medalha de prata, você ganha 2 LACs. E se você é medalha de bronze, você ganha um LAC de bonificação, né? Nosso site agora está integrado com o Facebook. Todos os alunos que efetuarem o seu login via Facebook, ele vai ganhar aí 5 LACs de bonificação, né? Cada amigo do Facebook indicado e cadastrado no LAC, ele ganha um LAC de bonificação. Tá certo, meus amigos? Então isso aqui é uma FAQ explicativa detalhada como funciona o nosso programa de mini simulados e mini questões. E pode ter certeza que muitas novidades estão para vir aí e são novidades super interessantes. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.